No ano de 1820, uma grande parte da região de Cantagalo é desmembrada para dar origem ao termo de Nova Friburgo, criada especialmente para receber colonos suíços. As famílias colonas receberam glebas de terra no distrito colonial, sendo compelidas a plantar alimentos e criar animais para abastecer o Rio de Janeiro. Nova Friburgo tinha uma extensão territorial quase 3 vezes maior do que os dias de hoje e compreendia os municípios de Sumidouro, Sapucaia, parte de Bom Jardim e de Teresópolis. O juiz Cansanção de Sinimbu, em meados do século XIX, nos informa que se mandou reservar para o patrimônio da vila de Nova Friburgo 1/4 de légua da fazenda do Córrego Danta. Sinimbu relata que habitavam indígenas no território dessa propriedade. O aviso de 3 de dezembro de 1819 determinou removê-los para um aldeamento a fim de serem aldeados e não incomodarem os colonos suíços que eram esperados na colônia. Na Fundação Dom João VI, há uma correspondência de 23 de novembro de 1824 com referência que os indígenas foram empregados para abrir picadas nos terrenos doados aos colonos suíços. O pesquisador Carlos Jaime Jacu confirma que em Córrego Dantas foi encontrado um machado de pedra polida na propriedade de sua família. Eu sei que índios existiram em Nova Friburgo em épocas remotas, porque aqui no Córrego Dantas a minha família teve uma propriedade grande lá e lá foi encontrado um machado de pedra polida. Esse machado está guardado com a minha irmã lá no Rio de Janeiro, esperando que aqui surja um museu para eu então fazer a doação para o museu. Então, esses índios existiram. Um curioso relato, também envolvendo o colono suíço Joseph Hest, nos informa sobre a presença de indígenas na região. Nós, os colonos suíços, vimos muitos índios selvagens, principalmente quando ousamos penetrar mais para o interior. Os índios totalmente selvagens logo empreendiam a fuga, inteiramente nus. Os meio mansos ficam parados timidamente à nossa vista e se escondem atrás das árvores, enquanto as mulheres cobertas com uma tanga sentavam-se rapidamente no chão, como para esconder a sua vergonha. Os homens, ao contrário, armados de arcos, nos espreitavam por detrás das árvores com olhos muito atentos. Eu recomendava que a nenhum deles se fizesse qualquer mal, porque são muito certeiros com suas flechas envenenadas, além de extraordinariamente fortes e muito ágeis na corrida. Atravessam rios grandes e profundos tão rápidos como um peixe. São incrivelmente hábeis e experientes para nadar sob a água. Se alguém os quisesse perseguir, teria de enfrentar a mata densa onde eles moram, o que não é fácil de fazer. Joseph Hest sugere que os indígenas faziam pequenos furtos aos fazendeiros. Igualmente, faz um relato de que quando os indígenas viam os escravos, os matavam quando podiam, pois imaginavam que tais homens, negros como carvão, não eram humanos. Os africanos, sabendo disso, fugiam deles desesperadamente. No entanto, os historiadores ipuris, Tutu Chamun e Tchama Chambé, relatam a existência de narrativas sobre casais formados por negros ipuris fora dos aldeamentos. Existe igualmente o registro da defesa dos negros pelo cacique ipuri Vuitir, havendo inclusive uma palavra em puri que nomeia negros como indígenas pretos. Logo, a miscigenação com negros coloca dúvida em relação ao registro feito por Hest. Outro testemunho da presença indígena na região serrana é feito pelo senhor Moacir Marchon. Então, de lá, casa nossa, a fazenda caiu, o velho falou com o velho, Joaba, você não pode fazer a casa, tem uma toca de pedra lá na cascata do Sana, muito boa. Aí o velho foi lá ver, gostou, aí levou nós tudo para lá, as criançadas tudo debaixo da toca de pedra.
Era tudo aí, já de uma família dele, da outra da minha mãe, foi tudo para lá. Seu Moacir, quando o senhor foi morar nessa toca de pedra, quer dizer, debaixo da pedra, quantos anos o senhor tinha? Quantos anos? É. Naquele tempo lá, eu fui nascido no Corte Santa Margarida, que eu fui para lá, foi com uns 8 anos, mais ou menos. Então o senhor lembra bem, né? Lembro, uns 8 anos, mais ou menos, na toca de pedra. Como é que foi, o senhor morar debaixo de uma pedra? Aqueles avisaram o Chuaba que tinha uma toca de pedra lá, desocupado. Tinha alguma caderna de pedra, né? Mas a maior era essa que nós estávamos. Que tinha osso de caboclo, tinha machado de pedra, tudo debaixo da pedra. E lá ainda tinha mineral ainda também. Lá onde estava aqueles corridos, estava aqueles lápis compridos assim, tudo igual o esmeralda, aquele azulinho, verdinho, cor de vinho. Vocês achavam isso na caverna? Achava. Tirava fogo com fuzil naquela pedra. E achou ossada também? Hein? Tinha ossos? Tinha onça? Osso? Tinha osso de caboclo. Tinha osso de caboclo lá no tempo mais antigo que nós ainda que morava lá. Depois foi acabando, você tem que foi mudando lá para a aldeia velha, né? Para a Baixada, que lá tinha a aldeia velha, era a aldeia dos índios. Não? Então o senhor está falando de índio mesmo? De índio. O senhor achou... Como é que o senhor sabia que era uma ossada de índio? A minha avó foi pegada lá de índio. Era uma senhora, então eles pegavam. Igual tinha uma Silvana que morava lá com 100 anos, morreu com 105 anos. Ainda tinha dente natural ainda daquele tempo. Hoje em dia, criança já está tudo sem dente, chapa já. Né? Mas olha só, seu Moacir, para voltar a essa questão das coisas que tinham nessa caverna, o senhor falou que tinha coisas de índio. Tinha machado de pedra. Tá vendo? Machadinho mesmo de pedra. Chanfradozinho assim, chanfrado com um buraco redondo no meio. Que coisa. Para botar o cabo. Prontinho. Prontinho, vocês acharam lá? Não tinha cabo. O cabo já tinha descido tudo já. Mas vocês sabiam que era um instrumento de trabalho? Eu sabia que era onde eles paravam, a parada deles, naquela toca de pedra. Então, os antigos lá falaram que se acabou, mas nós sabíamos que lá dava toca de pedra. Nós falamos que não, que era daí, lá do Macabu. No terceiro distrito de Nova Friburgo, em Salinas, onde se situa a localidade de mesmo nome da outrora fazenda Córrego Dantas, localizamos em um bar um precioso acervo de peças polidas de artefatos indígenas encontrados na região. Saint-Hilaire relata que poucos indígenas andavam nus e a maior parte usava trapos que os portugueses lhes davam gratuitamente ou em troca de trabalho. Da estopa dos ramos da embaúba fabricam redes e um tecido grosseiro e resistente com o qual fazem calções que descem até os joelhos. Maui observa que homens vestiam colete e calças e as mulheres camisa e saia com um lenço amarrado em volta da cabeça, à moda das portuguesas. Burmaster escreve que portavam roupas europeias, mas viu também mulheres puris nuas em meio ao seu povo.
Com relação às suas habitações, Burmeister avistou choupanas de coroados na floresta nas margens do majestoso e imponente rio Paraíba do Sul. Geralmente armam suas choças próximas às margens do rio. As choupanas dos puris eram feitas com folhas de palmeira e assemelhavam-se a grandes gaiolas de pássaros. Algumas eram construídas de ramos de árvores inclinados de forma a suportar o colmo ou teto de folhas de palmeira. Os leitos eram de capim seco. Saint-Hilaire viu soches cobertas de folhas de palmeira. Debré também observou que se estabelecem sempre à beira dos rios ou riachos. Segundo ele, as choças dos puris denominavam-se em sua língua coari. De estrutura muito simples, sustenta uma camada interior de folhas de patioba, palmeira de folhas lisas ou helicônia recoberta por várias camadas de folhas de palmeiras coco. A floresta, ainda virgem, era o abrigo dos indígenas que ainda gozavam da proteção do governo contra a invasão dos colonos brancos, vivendo em estado bastante primitivo, observa Burmeister. Em relação ao indígena idoso, os membros da etnia prodigalizavam-lhe cuidados, zelam pela sua subsistência e o cercam de deferências e sinais de respeito. Vive misteriosamente retirado em sua cabana, onde é servido por um jovem executor de suas ordens. Sua idade avançada dá-lhe o direito de presidir as assembleias gerais em que se discute os interesses da etnia, as mudanças de acampamento e as declarações de guerra. Encarrega-se dos discursos aos guerreiros na partida e muitas vezes os acompanha até o campo de batalha para entoar o hino de combate. Sua grande experiência faz com que sejam consultados pelos doentes. A ré chama xambé, tcharré agarro e dalatata tutu chamum, daí tecoi itacupé, anserro timé um guarani, daí o xotimé um jaraguá, São Paulo. Eu sou do movimento Tchemimpuri e para mim a importância dessa nossa coletividade organizada é a vivência compartilhada da nossa cultura e da nossa língua retomada e viva. Brochen omi pet na caiapran autônomo protagonista, anserram eitemin sateprica, uarequim tequema, iagademu e amoenirayon andopaiônia papanhique yunhum, tarreantapá crecaia, ré toquerana anserram rondai eisaná, anserram tcharré e identidade da imiti. Ré-puri daimiti. Porque para nós, povos indígenas, o que somos é continuidade, a continuidade dos nossos antigos, das suas cosmovisões. E a nossa língua ancestral, ela carrega e expressa a cosmovisão dos nossos antigos. Os nomes dos nossos povos que carregamos, eles nos são heranças. Herança de luta, de preservação de si, de retomadas, de passar para as gerações seguintes quem somos. De ainda banhar as crianças na água com sangue de tatu, de pedir licença para a Inhaueira, do macu na entrada da casa. A criança que eu tiver, eu vou erguer e oferecer para a nossa madrinha Lua, a Petara, assim como meu pai me ofereceu e me batizou. Petara, petara, poté, miripom. Petara, petara, poté, miripom. Shimanchute, okora die. Shimanchute, okora die. Petara, petara, poté, miripom. Petara, petara, poté, miripom. Shimanchute, okora die. Shimanchute,
Okoradie